Jesus disse: tudo o que vocês pedirem em oração, eu darei a vocês. Será que isso significa que então a gente pode pedir tudo? Vamos pensar, pedir um carro, um iate, uma mansão, ganhar a loteria? Nesse vídeo eu vou tratar dos nossos pedidos, aquilo que a gente precisa dentro da oração do Pai Nosso. Me acompanhe. Com esse vídeo eu estou encerrando uma série de vídeos sobre a oração do Pai Nosso. Nessa série eu priorizei uma análise literária, estrutural, tentando pensar como os elementos se relacionam, se coordenam, se influenciam mutuamente. Claro que a gente teria muito mais para falar, mas quem sabe, no próximo curso, aí mais para frente, a gente aprofunda o Pai Nosso. Então vamos à leitura dos versículos na oração do Pai Nosso que tratam das nossas necessidades, que estão nos versículos 11 a 13. Eu leio. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na segunda parte do Pai Nosso, Jesus introduz as necessidades humanas, aquilo que a gente precisa. Como a gente viu anteriormente, por vezes a gente pensa que isso é o central na oração. Não, não é o central, nem na oração do Pai Nosso, nem nas nossas orações outras que a gente faz em outros momentos da vida. Central é aquilo que as 3 primeiras petições falam. A gente assumir um compromisso com Deus, a gente exaltar a Deus, a gente se comprometer com Deus, para depois passar a falar das nossas necessidades. Agora, claro, as nossas necessidades são importantes, a gente precisa que Deus nos atenda, a gente precisa que Deus, muitas vezes, nos socorra. Uma questão que eu acho que é importante a gente perceber é que os 3 pedidos a respeito do que nós precisamos são muito genéricos. Eu já falei num dos vídeos anteriores sobre isto. O pão, o perdão e o livramento. Muito genéricos. Isso se dá porque, torno a lembrar, Jesus nos diz que Deus sabe aquilo que a gente precisa e a gente então não precisa ficar insistindo com Deus. Mas é mais do que isto. Esses 3 pedidos genéricos, eles são simbólicos acerca de um tipo de vida que Jesus propõe que a gente tenha. E é isso que a gente também precisa perceber nesses 3 pedidos. Diferentemente daquilo que eu disse a respeito dos 3 pedidos sobre Deus, os 3 primeiros, em que nós nos comprometemos em 2 dos pedidos e apenas num deles a gente não pede nada, no sentido que a gente vai fazer, mas a gente espera que Deus faça, aqui é invertido. Aqui a gente se compromete a fazer uma coisa só, que é perdoar como Deus tem nos perdoado, mas a gente depende que Deus nos dê outras 2 e a gente realmente não consegue fazer nada. A gente espera e depende que Deus nos dê o pão e a gente espera e depende que Deus nos dê o livramento das tentações e dos males. É importante a gente aqui entender que esses 3 últimos pedidos estão relacionados com os 3 pedidos anteriores. Veja bem, se eu não tenho Deus no centro da minha vida, querendo fazer sua vontade, se eu não tenho um anseio pela vinda do reino de Deus, se eu não tenho o desejo de me identificar com Ele, então veja, eu vou ter um padrão, um estilo de vida que eu vou decidir como eu quero. Então, eu vou talvez desejar ter muito mais do que eu tenho, vou desejar viver uma vida sem limites, vou desejar do bom e do melhor, talvez riquezas, bebidas, mulheres, enfim, depende do que cada um quer. Mas, se Deus está em primeiro lugar, então isso influencia diretamente a minha vida e influencia diretamente o que eu preciso. Essa é a relação orgânica entre os 3 últimos pedidos e os 3 primeiros dentro da oração do Pai Nosso. Vamos então agora trabalhar cada um dos pedidos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nesse pedido, Jesus enfatiza a questão da urgência. Dá-nos hoje, não é para amanhã. Mas aqui a ideia também é a ideia do cotidiano. O pão cotidiano que o Senhor nos dê. Que o Senhor nos dê à medida que a gente precisa dele. Sempre um dia depois do outro. Você talvez se lembre de um pão que já foi dado por Deus de modo milagroso lá no deserto. O Antigo Testamento, lá os livros do Pentateuco falam disto. O povo está no deserto, não tem alimento, eles reclamam para Deus.
E Deus manda toda manhã o maná, que é chamado de pão. Então toda manhã Deus dá o pão diário. E uma coisa muito importante ali é que Deus orienta o povo a não guardar para o dia seguinte. Aqueles que não observaram isso e guardaram, viram que no dia seguinte esse pão estava apodrecido. Então o pão é de cada dia. O que isso significava? Que o povo precisava aprender a depender de Deus. O pão vinha no dia seguinte viria o pão daquele dia e assim por diante. Quando Jesus fala do pão cotidiano, é claro que ele está olhando para esse pão lá do Antigo Testamento. Isso implica que nós também precisamos não apenas pedir o pão, mas termos fé para esperar o pão de cada dia, não é? O pão que é dado de cada dia. E vamos lembrar que naquela época de Jesus não tinha CLT, não tinha normas trabalhistas e tal, porque hoje a gente ganha, na maior parte das vezes, mensalmente. Chegou o dia tal, quinto dia útil, e pinga lá o nosso salário, e aí a gente passa o mês todo. Na época de Jesus, não. A grande maioria deles eram agricultores, pessoas com pequenos negócios, e eles dependiam do que eles produziam para ganhar. E a maior parte das vezes eles tinham que produzir diariamente para ganhar. Então perceba que aqui é muito mais aguda a questão. De fato, é o pão de cada dia. Qual pão virá amanhã? Eu não sei, eles não sabiam, mas essa oração pede para que eles confiem em Deus num pão que vai suprir as necessidades diariamente. Detalhe, quando a gente pede o pão, e a gente está dizendo que o pão significa o básico, né, o simples, é uma coisa muito interessante. Geralmente a gente está preocupado com a falta do pão, o pão que não temos, ou aquilo que a gente acha que é o pão que a gente precisa. Mas e com o pão que sobra? Lembra, lá no deserto, o pão que sobrava apodrecia. Talvez aqui Jesus também está dizendo, olha, o pão que sobra, se você não fizer uso dele, ele vai apodrecer. Em outras palavras, talvez o nosso problema não é o pão que falta, mas é o pão que sobra, porque geralmente a gente quer guardar, e quando guarda apodrece. E o que há aqui então é provavelmente uma questão para a gente pensar bem. Se está sobrando pão, não é para sobrar. Então esse pão tem que ser passado para frente. Se está sobrando para mim, claro, eu tenho que guardar, eu tenho que me prevenir e tal, mas se está sobrando, eu sou muito assim responsável para ser aquele que vai levar o pão para o outro. Então perceba que essa é uma oração, lembrem, coletiva, que fazemos juntos, mas também eu estou me comprometendo a dizer, Deus, o pão que sobrar, que o Senhor me ajude a ser sensível para fazer desse pão que sobrou o pão do dia de alguém que não o tem. E agora a segunda petição, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Lembrem, essa aqui é a única petição dentre essas três, onde a gente se compromete, onde a gente faz alguma coisa. A gente não está, e é importante dizer, a gente não está dizendo aqui assim para Deus, eu estou perdoando as pessoas, então o Senhor tem que me perdoar, como se fosse um negócio com Deus. Não, na realidade a gente está dizendo, nós temos tido a experiência de perdoar, e isso tem sido uma experiência que vem da experiência de recebermos o teu perdão. Em outras palavras, a gente tem aqui uma linguagem da experiência. Eu experimento o perdão de Deus, que é tão maravilhoso, é tão libertador, e isso é tão impactante em mim, que eu sou movido a perdoar aqueles que fazem mal a mim, de alguma maneira ou de alguma forma. O pedido, então, que Jesus coloca, é que a gente tem que assumir ou se colocar no lugar de quem errou. A gente precisa de perdão, a gente está pedindo perdão. E, ao mesmo tempo, nós também temos que nos colocar no lugar do que foi ofendido. E a gente precisa aprender a perdoar. Os dois lugares não são legais, né? Os dois lugares são incômodos, né? A gente tanto assim, a gente no papel de quem erra é incômodo, obviamente. Mas também no papel de quem deve perdoar também às vezes é muito pesado e incômodo. E por isso que Jesus está ensinando a gente a fazer essa oração. 3 pedidos, esse é o mais longo e esse é o mais importante dentro da oração e é aquele que nós nos comprometemos a perdoar porque temos sido perdoados por Deus. E sabe, é uma coisa muito importante, o perdão ele é central na vida, mais do que a gente imagina. Há muita gente que vive atribulada, vive perturbada por falta de perdão, por falta de ser perdoada e por falta de perdoar outras pessoas. Jesus está tocando numa questão aqui central para a nossa vida. Perdoar nos liberta de prisões.
E é isso que o Senhor quer nos ensinar. Como nós somos perdoados e nos sentimos bem, quando nós perdoamos, nós igualmente nos sentimos bem também. Nos libertamos da prisão, do ódio, do rancor, da ira e outras coisas mais. Enfim, o último pedido dessa oração, dos 3 pedidos de coisas que nós precisamos. Qual é o último pedido? Qual é a última necessidade que eu e você temos? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse pedido é como se a gente estivesse olhando no espelho. Eu e você, a gente se olha no espelho. O que a gente vê? A gente vê pessoas frágeis. Nós somos frágeis muito mais do que nós imaginamos e muito mais do que nós gostaríamos de ser. Por isso, esse último pedido de Jesus é por proteção. A gente precisa da proteção do Senhor, da proteção de Deus na nossa vida. Primeiro, das tentações. A gente precisa da proteção das tentações. Das que a gente sabe que são, e das que a gente nem sabe que são, porque a vida é assim. Por vezes a gente identifica alguma coisa como perigosa, mas a gente é fraco, a gente pode cair, a gente pode errar. Mas mais vezes do que a gente gostaria, a gente não identifica a tentação, o problema que vem sobre nós. E é aí que é o negócio, é aí que a gente precisa que Jesus ajude. Não nos deixes cair na tentação. Não nos ajude na nossa fraqueza, nos dê força para suportarmos as tentações, para identificarmos as tentações e não sucumbirmos a elas. Mas Jesus fala de outra coisa também, ele fala livra-nos do mal. O que é o mal? O mal é uma coisa abstrata, é o conceito, mas o mal é uma coisa muito concreta. O mal está presente, está aí nas relações, está no mundo, está na vida, está no nosso coração. Então, quando Jesus fala das tentações, é uma ideia muito assim de fora, de sermos tentados. O mal é uma coisa mais complexa, porque pode partir de mim mesmo, mas pode estar nas minhas relações e na minha vida sem que de fato eu entenda e sem que de fato eu tenha domínio. Eu às vezes me vejo inserido, e talvez você também, em situações em que eu não domino e onde o mal me cerca. E aí Jesus nos ensina a orar: ó Deus, livra-nos do mal que está aí e que a gente não consegue fugir dele. Por quê? Porque a gente é frágil, porque a gente é fraco e porque muitas vezes a gente também é ingênuo, a gente cai em armadilhas, a gente cai em situações que a gente não imaginava e nem se dava conta. Livra-nos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Somos fracos e frágeis. Esses 3 últimos pedidos estão relacionados com os 3 iniciais. Então, se eu não tenho uma vida de compromisso com Deus, dificilmente eu vou pensar em estabelecer na minha vida real, material, concreta, uma relação com Deus onde as coisas aconteçam como Ele quer. Mas há também uma dinâmica interna entre esses três pedidos. Veja só, talvez não levar a sério a questão do pão diário, do que é básico, do que eu preciso do básico para viver, ou, em outras palavras, desejar muitas coisas, invariavelmente isso vai me levar, e talvez te levar, a conflitos humanos, conflitos com outras pessoas. E aí vem, então, o segundo pedido, a questão do perdão. Provavelmente eu vou ofender, provavelmente eu vou ser ofendido. Então, tratar a vida dentro do conceito do que é básico pode me livrar disto. E, claro, entrar em relações de conflito vai, de uma forma ou de outra, evidenciar a minha fragilidade, vai me colocar em relações perigosas com pessoas que podem querer me fazer mal sem que eu saiba, e aí então eu vou precisar que Deus me proteja tanto do mal quanto das tentações. Veja então como esses três pedidos têm uma relação orgânica entre eles. Algumas considerações para a gente terminar esse vídeo. A primeira delas é uma pergunta. E a gente precisa ser muito sincero. Será que incomoda a gente a forma como Jesus trata das nossas necessidades? Porque talvez a gente queria que ele dissesse assim, olha, vocês são filhos de Deus, peçam qualquer coisa, não interessa, vocês são filhos do rei, ele vai dar, vocês serão ricos, vocês serão, enfim, tudo isso. E na realidade não é isso que Jesus faz, ele coloca um padrão de vida muito humilde, muito simples, valorizando coisas básicas, mais centrais para a vida. Será que isso decepciona a gente? Porque se decepcionar, está aí um motivo de oração, para a gente colocar diante de Deus. Uma segunda questão é que, derivada da primeira, é que a oração do Pai Nosso exige de nós uma reavaliação da vida. Eu já disse isso no vídeo anterior, a gente precisa repensar a vida. E repensar a vida em termos concretos. Porque às vezes a gente pensa assim, eu preciso repensar minha vida, se eu vou para a igreja, se eu não vou, se eu oro, se eu leio a Bíblia.
Mas aqui não, aqui é vida material, vida concreta, repensar os meus valores, minhas ambições, o que é central para mim, o que eu estou buscando. A oração ajuda a gente a reavaliar a vida. E uma terceira reflexão é fazer dos tópicos que Jesus apresenta, revelando necessidades básicas da nossa vida, uma temática presente. Não é? Fazer do pão, fazer do perdão, fazer da proteção elementos centrais e presentes na minha oração, na minha vida de oração e na sua vida de oração, porque isso é central, Jesus está dizendo isso, é fundamental para a gente. Para finalizar, eu retomo a pergunta inicial. Quando Jesus disse para a gente pedir o que a gente quiser e Ele vai conceder, será que Ele está liberando geral para a gente? Será que Ele está dizendo, ó moçada, o que vocês quiserem, vamos lá, que Deus vai dar? Não. Na realidade, a oração do Pai Nosso ensina que a nossa vida de oração tem que ser formatada pela vontade de Deus. A gente tem que aprender a desejar o que é necessário, o que Deus quer que a gente deseje. A gente tem que aprender a viver como Deus quer que a gente viva. Nessa vida de relação compromissada e madura com Deus, nessa vida onde a gente entende as prioridades, aí sim, a gente pode pedir o que a gente quiser, porque vai ser do agrado de Deus. Se esse vídeo foi útil para você, se ele contribuiu para o seu conhecimento da Bíblia, para a sua relação com Deus, dê o seu like, compartilhe, faça perguntas, enfim, eu teria o maior prazer em interagir com você. Eu sou João Leonel.